dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Franciola Araújo e sentado à luz do candeeiro hoje nós temos Jefferson Antunes. Caroline Silva. Vitória Frutuoso. E eu queria dizer que eu estava morrendo de saudade de gravar com muita gente. Eu estava abandonada, gravando basicamente só. Isso é uma história longa, Ei, mas bom vê-las e vê-lo, né? Agora que a gente está se vendo. Tempo, viu? Faz um tempinho. Às vezes a gente pensa que vai tirar férias, né? Bem inspirado pelos nossos episódios anteriores. E aí a gente acaba não somente tirando férias, mas ficando preso, né? Porque não basta tirar férias, tem que ficar preso também, né? Graças a companhias aéreas, coisas do tipo. Bem, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre dependência tecnológica, sua implicação e os custos nas nossas pesquisas. Muitos projetos e serviços não entendem tecnologia como investimento e ou custo e tratam a tecnologia como coisas distintas. Como é que isso pode afetar a pesquisa no Brasil? Olha que tema mais cabuloso! Bem, quando a gente fala de dependência tecnológica, nós temos uma série de questões. Nós temos questões geracionais, questões econômicas, questões políticas, questões sociais, que estão ligadas à dependência de tecnologia. Então, basicamente, vou definir aqui de uma forma menos correta e mais inteligível que tecnologia é tudo que você faz sem os pés, as mãos, a cabeça e a bunda. Então, você vai escrever num quadro com giz, você não consegue riscar o quadro com o dedo. Você precisa de um giz. Um giz é a tecnologia e um quadro é a tecnologia. Você vai transmitir informações a longuíssimas distâncias. Você não vai gritar para ser ouvido a 8 quilômetros. Você faz uma ligação com o celular. Então, ambas são tecnologias. Certo? E nós, seres humanos, somos dependentes de tecnologia e tecnologia faz parte da nossa cultura. Dito isso, quando a gente começa a pensar o impacto da tecnologia na academia, ela está presente e ela é parte da produção científica, tanto como produto, como apoiando, né, como plataforma de produção tecnológica. Se a gente for pensar, por exemplo, hoje, qual é o principal instrumento tecnológico que nós utilizamos na academia, dona Carol? Computador e celular. Esses dois aí são os vilões, né, dessa pandemia. Para vocês terem uma ideia, computadores tiveram um aumento de quase 250% durante a pandemia. Isso se dá, é claro, pela escassez de semicondutores, né, que estão sendo produzidos na China e em Taiwan, mas essas indústrias que produzem semicondutores estão com problemas em suas linhas de produção. Obviamente, isso vai impactar os preços. Porém, contudo, todavia, entretanto, tem aquele rapaz sentado no Ministério da Economia que é bom de ganhar dinheiro em dólar escondido. Né? Estamos falando do senhor Paulo Guedes. Né? Basicamente, o dólar estava brigando com a gasolina no começo da pandemia para ver quem estava mais caro. Hoje a gasolina está 8 pila e o dólar se aproximando de R$6, indo, voltando, com o aumento da taxa Selic, deu uma boa recuada agora, mas ainda não saiu da casa de R$5. E se a gente for pensar que nós começamos esse governo com o dólar a 3,15, né, nós temos um aumento de quase 100%, né, entre idas e voltas. E isso afeta por demais o preço de tecnologia. Para você que comprou um computador da Positivo nas Americanas no ano de 2014, que custava R$900, você pagou mais 300 do monitor, né, e mais R$80 de um kit teclado e mouse. Hoje, esse mesmo computador está sendo vendido por R$2.000. Ah, Jefferson, mas é um computador similar com chip atualizado. Não. É o mesmo computador.
Você não encontra mais notebook no mercado para comprar, né? Eu estou falando um notebook que presta, não um notebook para segurar uma porta. Certo? Você não encontra hoje um notebook para pesquisador, para pesquisadora, por menos de R$ 2.500. E antes você tinha vários computadores, por exemplo, vários notebooks que venderam muito no Brasil da Positivo. Que eu não vou falar sobre as qualidades desse tipo de produto, mas hoje esses mesmos notebooks estão quase R$ 3.000 e antes eram R$ 1.000. Então, para a gente começar economicamente, o cenário internacional tem colaborado para essa crise. Né? E isso que eu falo de crise é a nossa crise no campo da dependência tecnológica. Muita coisa nós fazemos com o uso de tecnologia. Como a Carol falou, celulares e notebooks são os principais instrumentos de trabalho de pesquisadoras e pesquisadores. Ô, Jefferson, e isso é porque você está colocando por baixo aquele mais simplesinho, né? O computador, né? Sim. Porque o meu nem é essas coisas todas. Eu comprei ele em 2018, início de 2018. Eu comprei por 3 mil. E o mesmo computador, cara, tu falou, parecia que eu tava vendo eu procurando preço agora. O mesmo computador, tá por R$ 5.000. O mesmo, nada de diferente. E olha que ele é bem problemático, inclusive, viu, Dell? Enfim, é assustador. O cenário é assustador porque a bolsa é o mesmo valor, né? O dinheiro que a gente ganha não muda. E você tá falando só do equipamento, da carcaça. Você não tá falando do software que a gente usa. Não. Né? Não está falando de um programa mais sofisticado que cada área tem, que aí já são outros valores, é uma outra demanda. Então, você vai gastar em torno de R$ 3.000 só para ter uma máquina para que você vá usar, fora o dinheiro que você vai ter que gastar, né? Porque, não sei na região de vocês, mas aqui, pelo menos nas universidades que eu tenho conhecimento de Pernambuco, a gente não tem nenhum software pago pela instituição. Pelo menos nos cursos que eu conheço, que não são muitos, tá? Mas alguns de engenharia, pós-graduação em física, não sei, acho que a física ainda tem alguns, mas química não tem. E olha que a gente usa muito e são muito caros. Então eu fico me perguntando, na hora que a gente vai publicar o artigo, que a gente precisa da licença, vai usar de quem? Gente, e outra coisa que eu tava pensando enquanto vocês falavam, tipo assim, a gente tem passado por essa indústria 4.0, né? Então, as universidades, nós como pesquisadores, a gente tem que se adaptar basicamente à indústria. Tipo, eu que sou da área de engenharia de mineração, não posso, eu tenho que estar atenta ao que o mercado tem pedido, ao que essa indústria já tem evoluído. Então, não só eu tenho que adaptar o meu laboratório, enfim, a minha vivência a isso, como eu também já tenho que fazer pesquisa visando isso, visando a parte mais tecnológica, visando algo já mais inovador. Não tenho como estar dando soluções para problemas que não envolvam a tecnologia, sabe? Então, não é só o fato de, tipo, preciso de um computador que está mega caro, isso já é um problema. Eu já preciso de um computador mega caro para poder conseguir pagar a engenharia, porque precisa de programas aqui dentro que um computador um pouco mais simples não teria, e já está super caro. Mas eu também tenho que dar soluções para a minha pesquisa que envolva inovação em muita tecnologia, que muitas vezes no laboratório eu não vou ter, vai ter que trazer de fora, muito burocrático, muito complicado, sabe? Então, tipo, não só o problema do computador, mas até para eu conseguir dar uma solução para alguma coisa, envolve todo esse esquema, sabe? Vai tentar rodar um AutoCAD no computadorzinho da Positivo, vai. Um 3D Max. E por aí vai, né? Sem contar, vai. ainda bem que assim, do ponto de vista financeiro, esses softwares, eles têm as suas licenças gratuitas, né, para estudantes. Ainda ajuda, mas não são todos. Se você está na pós-graduação, por exemplo, que demanda de muita solução estatística, eu particularmente, vocês me corrijam se estiver errado, mas solução estatística gratuita não existe. RStudio. Ah, tá. RStudio, tá certo. Pelo menos dentro da área que eu trabalho, o R e o RStudio eles não são muito difundidos. As pessoas acabam utilizando muito o MATLAB. É MATLAB ou Minilab? MATLAB, né?
acho que é MATLAB, o Origin, outras soluções que são pagas, né? Então, assim... O próprio Statistic, né? O Statistic, isso. Então, lógico que aí você vai ter que realmente fazer alguns ajustes, né? Se a gente for pensar na educação em termos de livros, por exemplo, para quem tem acompanhado aí, e para quem é de áreas que demandam muita literatura em inglês, os preços dos livros também dispararam de uma forma fenomenal. Então, o pessoal das áreas de engenharia, por exemplo, tem livrinhos aí que antes da pandemia custavam R$800. Hoje os livros estão beirando os R$4.000. E o que você faz? Você compra? Você não vai comprar, né? Primeiro que não tem condições de fazer isso. O departamento nas universidades não tem como comprar, a gente vai tirar do próprio bolso para fazê-lo. Então, e isso aí vai criando uma bolha, né? Essa dependência que nós temos de tudo isso para poder realizar as nossas pesquisas, ela vai se inflando de uma forma que vai inviabilizando completamente a gente de realizar os nossos estudos, as nossas pesquisas, né? Imagina quebrar um computador uma hora dessa da tua pesquisa. O que é que faz? Que delícia! Olha, Francioli, se a gente for pensar, primeiro, eu acho que nós temos 2 pontos. Temos algumas soluções, né, que estão à nossa frente. E dependência tecnológica é uma realidade, pronto e acabou. Desculpa, você não vai fazer sua tese, né, sua dissertação, seu TCC, um artigo, certo? Você não vai nem escrever uma receita de bolo no papel, certo? Uhum. É uma realidade. E aí o que é que acontece? Por exemplo, o pessoal da meteorologia, nós temos o supercomputador Tupã, que foi desligado. Eu fiz um cálculo hoje de manhã com o meu PC, para o meu notebook, que é um bom notebook, para saber em quanto tempo eu conseguiria calcular o que o Tupã calcula em um dia. Porque, normalmente, utilizando o R, eu calculo pacotes de mais ou menos 4 a 6 gigabytes. Certo? Muita informação mesmo. Que leva uns 15 minutinhos assim para processar, graças às placas de vídeo. Uhum. E aí o que acontece? Para mim fazer um cálculo meteorológico, eu levaria aproximadamente 160 milhões de anos. Para fazer o cálculo de um dia. Um dia. Então, é algo que está além da nossa escala como pesquisadores e pesquisadoras. Se a gente for pegar o CERN para a pesquisa do bóson de Higgs, mesma coisa. Né? Então, nós precisamos de iniciativas governamentais que deem suporte. E, obviamente, quando a gente está falando de um país que é basicamente um grande exportador de soja, que é o Brasil, soja, carne e outros produtos da agroindústria, com todos os seus problemas e problemáticas, previsão meteorológica é a base. Né? E aí o que o governo federal fez? Deixou de pagar a energia do computador. E aí, basicamente, todas as previsões climáticas do Brasil estão com muito problema. Né? Porque a melhor máquina que nós tínhamos para realizar esses cálculos dioturnamente não está mais operante. Então, a gente tem que ver que não é um problema só nosso, né? Mas é um problema político. Por que essa máquina foi desligada? Porque dinheiro para a emenda parlamentar do Centrão tem. Tem, não acaba nem fica pouco. Certo? Mas para pagar a conta de energia de um computador que é importante, não só para a produção científica, mas realmente para a produção da agroindústria brasileira, mais uma vez frisando com todos os seus milhões de problemas. Então, é uma falta de vontade política. Por isso que eu digo que tecnologia também é uma questão política. Né? Se a gente for pensar no caso das vacinas, por exemplo, que são tecnologias, a imensa esmagadora maioria do que é produzido de vacinas no mundo é produzido com dinheiro público. Vacina da Pfizer, Janssen, você tem 2 laboratórios aí que produziram vacinas por si só. Todo o resto do mundo, a produção de vacina é financiada com dinheiro estatal. É uma empresa privada? Sim, mas normalmente, inclusive, são pessoas formadas
em universidades públicas pelo mundo todo. Com pesquisa que veio da universidade pública, que subsidia, porque o pessoal esquece que o que é pesquisado na universidade e usado de graça por empresas privadas, que é o conhecimento produzido nas instituições, né? E eu não estou falando justamente de patentes, que muito conhecimento que é produzido na universidade é utilizado pela iniciativa privada sem patente, é um tipo de subsídio que o governo dá, né? Um subsídio até não oficializado, mas é sim um subsídio. Para quem quiser saber mais sobre isso, procure universidades públicas e iPhone no Google. Você vai descobrir que a maior parte de tudo que compõe o iPhone vem dos programas governamentais, assim como as vacinas. Então, existem questões de escalabilidade, né, dessa nossa dependência tecnológica, que também não depende só de nós, mas que depende também de uma ação política direta para o futuro do país. Com relação às questões meteorológicas, né? Recife, Olinda, na verdade a região metropolitana do Recife passou alguns bairros 24 horas sem energia, outros 48 horas sem energia, da sexta para o sábado, né, até o domingo, devido fortes. Não foi chuva, gente, foi só um vento que não estava previsto, porque o equipamento que existe aqui hoje no estado, ele não conseguiu, ele detectou chuvas fortes, né? Mas a gente precisava de algo mais sofisticado para que pudesse detectar anomalias. E a gente não tem. Então, as anomalias chegam, a gente fica assim. E o grupo de Neoenergia, caríssimo, que também faz uso da educação pública do país, né? E acha que não, mas ok, né? Inclusive, não só pública como privada, pago por pessoas, né? Que geralmente são institutos como Senai, Senac, essas coisas aí. Deixou a população ameacer, porque não estava preparada para este fenômeno. E a população passou 48 horas sem energia. Tiveram até bairros que passou mais. Eu fiquei louca. Primeiro que eu nem dormi. As muriçoca cantando, dia e noite. Né? Mas veja como algo que é considerado politicamente tão pequeno gera problemas drásticos. Você tá reclamando de quê? De 2 dias, Carol? E o pessoal do Amapá com 22 dias, não, eu sei, né? Que o Amapá ficou mais, muito mais. Só que daí eu estou dizendo que foi devido a um problema que não foi identificado previamente. Poderia não ter acontecido. Estou revoltada com a que é Neoenergia Pernambuco? Demais. A conta de energia, minha gente. Não vamos entrar nisso não, porque essa tecnologia aí, porque pra gente usar um computador, a gente precisa de energia. É um custo. Você não vai usar seu computador sem estar gerando custos. Você tem o custo da internet para usar. Veja como a tecnologia, nós somos dependentes, e não é só de uma máquina, né? A gente precisa de internet, a gente precisa de energia, a gente precisa de uma gama de software para poder usar isso nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, principalmente no momento em que estamos remoto. Como é que concilia? Hein, Jefferson? E aí, uma coisa rapidinho, é que, tipo, quando a gente fala sobre dependência, geralmente, quando as pessoas falam sobre qualquer assunto que vai falar sobre dependência, fala de uma maneira ruim, tipo, nossa, a gente é dependente disso, como se isso fosse uma coisa ruim, mas a gente ser dependente dessas tecnologias não é necessariamente uma coisa ruim, porque isso tem melhorias muito boas para nossa vida, entendeu? 2 dias, como você passou sem essa queda de energia e tudo mais, isso é problemático, isso para a nossa vida, entendeu? Então não é como se fosse uma coisa, nossa, a gente é dependente das tecnologias. Sim, somos e tá tudo bem, a gente tem que melhorar e continuar, porque que tenha mais tecnologia a gente fique mais dependente. Por favor, entendam essa frase. Não, você está corretíssima. Porque quando a gente está fazendo pesquisa, por exemplo, a gente está calculando dados. Não estou falando em analisar dados. Tá? Aquele trabalho de tabelar os dados, depois jogar no software, rodar os cálculos para sair os resultados. Se a gente fosse voltar um passo atrás, a gente ia fazer o quê? Tudo à mão, né? Ou seja, a pesquisa ia demorar muito mais tempo. E não é um trabalho que é um trabalho de produção científica, é um trabalho técnico. O calcular. Então, o computador, a nossa dependência de computadores para a realização desses cálculos, ajuda para que nossas pesquisas sejam mais rápidas. Certo? Nos poupa o tempo de fazer o trabalho técnico, nos liberando para fazer o trabalho de construção de conhecimento, o trabalho intelectual, que é o trabalho que é realmente importante na pesquisa científica. Então, é muito bom essa questão
Isso é um avanço, certo? Nos liberar tempo para que nós possamos cuidar de outras partes da produção científica, né? Então, você está coberta de razão. Já imaginou se a gente fosse juntar a gente para calcular o tempo e o clima de amanhã? Como ia ser lindo? É o seguinte, vamos parar o país aqui hoje, nos próximos 5 dias, todos os brasileiros e brasileiras, cada um pega a sua folhinha aí, eu vou mandar um cálculo para cada um, certo? Vocês fazem os cálculos, daqui uns 3, 4 dias vocês mandam, a gente sabe o clima de antes de ontem, né? Então, não tem condição, certo? Existem coisas que simplesmente existe essa necessidade de nos liberar, certo? E quem diz o contrário, procure seu psiquiatra. E sabe o que é engraçado? É que as pessoas querem tecnologia rápida, ultramoderna para a área de medicina, né? Para a área de saúde. E como é que vai encontrar? Se a gente não estiver pesquisando. Vai fazer como? Se não tem ciência base, por exemplo, o pessoal fica, que ciência base não gera produto. Pipipi, popopó, pipipi, popopó, o mindset do chapéu de asa. Né? Sem pesquisa básica, a gente não ia ter GPS. Sem pesquisa básica, nós não teríamos celulares. Sem pesquisa básica, a gente ainda está carpinando um lote com enxada. Porque a gente não ia ter escavadeira, a gente não ia ter trator, certo? A gente não ia ter colheitadeira. Porque tudo vem da pesquisa básica. Não, acho que a galera olha para o céu, manda lá para o Olimpo, né? Cada um com a sua fé. E diz, manda aí que já manda pronto. Brota assim. Exato. E dentro dessa questão de tecnologia também, tem uma outra questão que é justamente a questão geracional, viu, Francioli? O que é que acontece? Existem pessoas que têm um bloqueio. Eu acho que a melhor palavra é um bloqueio quanto ao uso de tecnologias. Professor que não usa Datashow, não porque não quer, mas porque não sabe. E não quer saber. Porque usar o Datashow é uma besteira. Mas a pessoa tem um bloqueio. Por exemplo, eu conheço uma professora da cidade do Crato, que é professora de uma escola particular. Ela desenha a célula com perfeição. Quadro e pincel. E tu olha, puta que pariu, até o formato das organelas é igual ao que está no livro. Só que a aula dela tem 50 minutos. Ela passa 30 desenhando esta porra. A habilidade dela é fantástica. Absurda. Né? Não tem o que se falar. Ela desenhista, ela desenha um absurdo. Só que isso consome o tempo que ela poderia estar utilizando para outras coisas. Porque ela simplesmente se recusa a usar um Datashow para algo que precisa de uma demonstração, né, visual. No caso, desenho de uma célula. Mas, certo? Jefferson, Oi. Não, é só porque eu tava lembrando, você falou isso dos professores, na minha área, certo? Não sei na de vocês, mas pelo menos na minha área, na universidade também, no IF, eu via que os professores que não se adaptavam a essas tecnologias e tudo mais, não evoluíam assim, eles também não produziam pesquisa, isso na minha área. Eles não conseguiam produzir pesquisa porque não tinha como, se eles não estão se adaptando ao que estava o atual, eles não produziam pesquisa. Então, você fica para trás, não vai produzir nada. Porque, assim, é uma questão que é muito uma armadilha dos esquemas mentais que a pessoa tem. Eu não sei mexer com tecnologia, logo não é bom eu mexer em tecnologia. Se eu não aprendo, eu não tenho a experiência. Se eu não tenho a experiência, eu não crio esquemas mentais. Se eu não crio esquemas mentais, eu não consigo aprender a usar. Tô falando nem de usar, tô falando só de aprender a usar. Sabe? Porque se você sabe, vou dar a dica. Se você sabe botar água num copo, você sabe ligar um Datashow. Cada cabo só liga em um canto. Você procura lá o buraco, enfia o cabo, bota no computador a outra ponta, pega o cabo, bota o cabo, enfia outra ponta na tomada. Então é tão fácil quanto tomar um copo d'água. Tá bom, os caras Quando a gente passa para a parte de software é que isso piora. Porque são vários softwares, várias interfaces, com uma enormidade de funções. Então, essa questão tende a piorar. Na minha área, que é a educação, geralmente, quando tem
né, alguma coisa de tecnologia, eu já recebo logo a ligação. Ei, Jefferson, vai ter uma banca. Eu recebi, né, uma professora amiga minha, tá no mestrado, tá com mestrando, né, orientando, que ia falar sobre tecnologia. E como ele trocou de orientadora por problemas que não convém falar aqui, né, ela resolveu acolher o rapaz para ajudar. Só que o rapaz, professor, eu pesquiso tecnologia. Ela, lasquei-me. Aí me ligou. Jeff, dá pra tu dar uma orientada no rapaz? Eu disse, na hora. Aí falei com ele. Pá, a gente marcou, conversamos, tudo direitinho. Liguei pra ela. Ela disse, não, Jefferson, eu tava querendo orientar ele nisso e nisso. Eu liguei pro cara. Ei, o que é que tu acha disso? Ele, maravilhoso, vou fazer, então. Eu, professora, ele aceitou a proposta. O que é que aconteceu nessa história? Ela tinha medo de falar sobre tecnologia. Eu intermediei a situação, né? Falei com ele, mas ela tinha toda a ideia. Tava tudo lá. Ela não teve, foi o quê? Coragem de falar. Porque acha que não sabe. Sendo que ela sabia. Basicamente, o que eu fiz? Eu vou pagar de pirata. Eu repeti o que ela disse. Eu gastei um dia orientando a pessoa. Falei com ela, ela deu uma ideia. Rapaz, sua ideia é melhor, deixa eu falar com ele aqui. Falei, eita, ideia boa, né? Vou fazer. Professor, ele aceitou, tchau. Basicamente, eu fui para pagar de pirata. Mas ela sabia o que acontece, um bloqueio. Porque na hora que o rapaz disse, professor, minha pesquisa é sobre tecnologia. Pronto. Travou para ela geral. Entendeu? Não é bicho de 7 cabeças. Tudo que você quiser saber fazer tá no YouTube. Tudo. E não tá um tutorial, 2, 3, não. Tem um monte. Se você quiser escolher a língua, você escolhe. Então tem um monte de tutorial de tudo. Certo? Ah, eu quero aprender a usar o Word. Tem. Certo? E isso também acontece, aí eu não estou dizendo só com as pessoas mais velhas, mas também com os mais jovens. A gente tem uma ideia de nativos digitais, que não só existe na cabeça do autor que criou, essa ideia que só tem lá na sala da turma dele. Né? Que basicamente é o quê? Que os jovens desta geração são pessoas que já nasceram conectadas às telas de toque. Então, todos os jovens sabem usar computadores, já dominam. E a nossa geração e as gerações anteriores não têm o domínio. Então, elas têm que aprender com esses nativos digitais. Nativo digital que só sabe usar Facebook, Instagram, Twitter, e olha lá o Twitter, WhatsApp. Você diz, ei, abre aí uma planilha do Excel e faz um cálculo de si aí para mim nessa tabela. A pessoa morre, ela cai dura no chão, se batendo, né? Tem 3 mini infartos e depois um grande infarto, mas não faz a tabela porque não sabe mexer no Excel. Só sabe navegar na internet e em sites específicos e olhe lá. E aí eu tô falando da minha experiência de professor em sala de aula, né? Porque Abra qualquer programa do pacote Office e salve o documento. Só precisa fazer isso. Onde é que está o botão de salvar? Onde é que está o botão de salvar? Eu não sei. Então, o que acontece? Se nós não conhecermos os programas, eu estou falando só os nomes e as funções. Estou falando nem saber usar. Nós não vamos conseguir encontrar as soluções para os nossos problemas que as tecnologias podem oferecer. Né? E aí, é da geração atual, é da geração antiga. O Mark Prensky não sabe o que está falando. O Mark Prensky está falando da realidade dele, de uma universidade ali de classe média alta dos Estados Unidos, e o pessoal leva esses nativos digitais. Mais uma vez, todo mundo sabe que eu amo coaching, né? Eu sou uma pessoa que é super devotada ao coaching. Acho lindo, maravilhoso. Assim, super intelectual. Só que não, certo? Virou discurso de coaching. Ai, os nativos digitais, nós somos imigrantes digitais porque estamos aprendendo. Eu ia falar um palavrão, mas vamos deixar para lá, né? Então, também não existe essa questão. Eu acho que a gente precisa realmente pontuar algumas coisas, deixar muito claro, né? Eu achei super interessante tua fala aí, esse exemplo dessa professora, Vitória também, como você falou, desses professores que acabam não evoluindo dentro dessas... Evoluindo não, Francioli, que evolução tem a ver com sexo, é desenvolvendo, Francioli. Desenvolvendo? Tá certo, tá bom. Então, essa dependência que a gente tem pela tecnologia, ela... Vamos lá, eu acho o seguinte, nós escravizamos alguma coisa para ter tempo de fazer outras, né? E aí relegamos para essas tecnologias que podem nos auxiliar,
né, esse papel. E, evidentemente, a gente deveria passar a desenvolver mais a atividade intelectual, uma vez que essas tecnologias nos ajudariam a fazer o trabalho técnico. Existem muitos profissionais que são dependentes das velhas tecnologias, né, das metodologias mais antigas, né, o velho quadro e giz, e que têm uma verdadeira ojeriza às novas tecnologias. Não aprendem realmente porque não querem. A pandemia trouxe uma situação muito complicada para muitos desses professores, né, muitos desses profissionais, porque tiveram que migrar de uma forma abrupta. E aí eu sempre gosto de dizer, independente de nós termos centros de excelência em ensino à distância, esses centros de excelência não estavam preparados para um ensino à distância em massa, né? Porque uma coisa é você dar um curso ali para 30 pessoas e tudo mais, outra coisa é você, de uma hora para outra, fazer essa escalabilidade, né? Transformar um curso que você dava, fazer um curso de extensão para um grupo pequeno, colocar agora que toda a universidade fosse ter aula, né? Dessa forma. Então, assim, ao invés de você ter, muito bem aqui colocando no chat, né? Turmas preparadas, ou professores preparados para desenvolver as suas provas numa plataforma como o Google Docs, por exemplo, né? Fazendo aqueles quiz, aquelas provas, o cara ainda estava pensando no cheiro do álcool do mimeógrafo. Isso aí o ProErd explica. Quando a gente fala em tecnologia, e a gente está falando aqui de uma forma muito mais abrangente de todo tipo de tecnologia. E quando fala todo tipo de tecnologia, a gente está falando daquilo que é mais básico para a nossa pesquisa. Porque até o Diegão aí fazendo uma citação a ele, né, uma ideia que ele deu muito interessante falar sobre o nosso um outro episódio, é completamente diferente, embora o Jefferson já tenha colocado aqui, né, o Jefferson que é da área de humanas, ele precisa de poder computacional para tratar dados, né? Para fazer o tratamento de massas massivas de dados. Mas ele não precisa de um laboratório, por exemplo, como que a Carol precisa, que requer equipamentos aí, muitas vezes, $1,5 milhão de dólares. Que dá para comprar basicamente um estado inteiro aqui no Brasil, na atual situação de temperatura e pressão brasileira. Exato. Então, assim, nós temos uma dependência da tecnologia, que ela é natural, é evidente, né? Depois que o homem aprendeu a caçar, ele não vai desaprender a caçar, né? De um jeito ou de outro. Então, para que a gente continue fazendo e desenvolvendo, né? Já que a gente não vai evoluir, né? Desenvolvendo essas características, habilidades, avançando a ciência, a gente precisa mais e mais de tecnologias. Entender que é importante, né? Não é somente conhecer, ter ela à disposição, mas entender como é que aquela tecnologia ela funciona, né? Para que a gente possa realmente fazer os nossos... a gente possa interpretar da maneira mais correta aquilo que os dados, né, que nos são mostrados. E essa dependência, ela é, de fato, algo que eu não vejo como positiva a dependência. É porque você é cringe. Você é um boomer que ouve Metallica. Não, mas veja bem, eu vou dar só um exemplozinho assim, de uma situação que eu vivi profissionalmente há muitos anos atrás. Eu trabalhava com controle de estoque de gás GLP, e todos os dias era feita uma medida nos tanques grandes lá, 50 toneladas de gás, que você tinha que medir volume. E a gente fazia isso da maneira mais fácil possível. É evidente, claro, né? Você tinha a tecnologia disponível, você vai fazer com a tecnologia, com um computador. Mas imagina quando não houvesse energia. Como é que você vai fazer É lógico no break e redundância. Hã? Você tem que ser uma pessoa preparada. Eu tô falando de uma época que... Se tinha computador, tinha break e tinha um segundo computador espelhando o primeiro. Para garantir redundância de dados. Olha... Isso aí é a empresa que tem uma TI porca. Não, mas
Sim, não, mas você, olha, eu tô falando de uma coisa que há mais de 20 Mesma anos. coisa. É uma empresa Eu tô que falando de tem algo uma há TI mais de porca. 20 anos. Ninguém que trabalha com dados sensíveis, desde que os computadores foram utilizados em empresas, deixou de trabalhar com redundância. Mas, Jefferson, uma coisa é trabalhar com a coisa, Pois como é é. que se diz, o ideal. Outra coisa é trabalhar com o real. Não, eu acho que a questão do Franciola é porque a gente tem que ver que o país, o Brasil é um país continental e é desigual. Então, tipo, em empresas a gente vai ter um nível de tecnologia mais alto e outras empresas não. Então, a gente teria que saber se adaptar a esses locais. É basicamente isso, né? E muitas vezes também, Vitória, tem a questão de eu posso estar trabalhando numa empresa muito grande e que não vê a tecnologia, nesse caso específico, né, a TI, Pois como é. algo que seja importante. E aí você vai trabalhar com a menor estrutura possível. Aí, quando é que ele vai realmente passar para um sistema como esse, né, que o Jefferson está falando? No dia que ele perder todos os dados. Se a empresa não Aí- quebrar, né? Detalhe, se a empresa não Uhum. quebrar, porque É. perdeu todos os dados, né? Mas aí é o tipo de coisa, Francioli, é um trabalho técnico. Que tipo, tu pode fazer isso no papel. Vai dar uma trabalheira da porra? Vai. Você vai ter que Uhum. passar pro computador depois? Vai também, né? Sim, mas é justamente esse ponto que eu quero dizer, e não é na intenção de ser cringe aqui, Mas tu né? porra, De assuma. deixar aflorado o meu lado cringe. Então, não, mas eu não quero deixar aflorado. Mas é só uma questão que a dependência da tecnologia, eu não vejo ela como algo positivo. A tecnologia, ela pode ser positiva. Só que eu acho que é nesse sentido que a gente precisa ver quanto mais, aí sim, sistemas redundantes, que não necessariamente sejam, né, computadores, né, ligados ali, meu formando filho, esse tipo olha, de redundância, depois mas que eu perdi sistemas que sejam minha redundantes. primeira pasta no meu computador, nunca mais eu fiz nada sem redundância. Eu tenho 8 backups. 8. 8. Eu só vou perder meus dados se Isso, a olha, Amazon e o Google forem destruídos e meus pendrives. Mas eu tenho 8 backups. Certo? Exato. certo você Porque está. no dia que esse Windows maldito der pau, né? Alguém por aqui, por um acaso, passou por esse problema esses dias, né? E eu. Pois é. Então, no dia que esse Windows maldito der pau, né? Eu tô seguro. Né? Mas é uma questão de Tá certo. você entender o limite da tecnologia. Isso é uma limitação, porra. Aí o que acontece? A computação distribuída, a computação em nuvem, né? Ela vem nos ajudar nesse sentido. Né? Você trabalhar com aplicações voltadas a serviço. Hoje você não precisa ter um computador bom em casa. Né? Você simplesmente pode alugar uma máquina como serviço na nuvem, utilizar uma máquina do Google lá, que você olha assim, essa máquina é um absurdo, era tudo que eu queria ter na minha casa, certo? Só que isso demanda recurso, né? Que é o que a gente não tem. Sim. Então a gente tem que ter planos locais de redundância de dados e informações. É por isso que eu tenho a caixa aqui cheia de trambolho, que parece um estúdio de rádio para gravar podcast, né? Justamente porque no dia que uma coisa der pau, eu tenho 3 microfones ali. Ah, meu microfone deu pau, meu gravador deu pau, tem 3 microfones ali para botar na USB e um headset. Uma coisa deu errada, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Né? É questão de planejamento mesmo, é de você entender como é que a tecnologia funciona para entender a limitação, para trabalhar com a limitação. A gente está trabalhando com escassez aqui. Tudo está mais caro, né? Então, o que acontece? A gente tem que valorizar o que a gente tem e utilizar da forma mais racional possível. É claro, utilizar as coisas de forma racional é diferente de adquirir coisas de forma racional. Temos até um prêmio Nobel sobre isso. E aí, o que acontece? É essa questão mesmo de se adaptar, entender. Pô, o papel é um ótimo plano. Né? Pô, deu tudo errado, tem aqui as coisinhas impressas, vamos nelas. Quando eu conseguir resolver os limites que eu tenho, volto para a base informacional. Mas aí é como eu disse, isso vem para nos liberar tempo para outras atividades. E é claro, o capitalismo ele vai utilizar isso justamente para aumentar a exploração da mão de obra. Né? Você pega, por exemplo, a Amazon. Só tem as pessoas que necessitam.
A maior parte é automatizada, a maior parte das entregas. Só o que as máquinas ainda não conseguem fazer, né, é feito por seres humanos. E isso é feito de uma forma tão automatizada que, por exemplo, a gente tem casos nos Estados Unidos, né, muito documentado, inclusive, de que, por exemplo, não tem intervalos. Né? Eu vou explicar da forma como está na matéria, inclusive. Funcionário se mija porque não tem intervalo. Uma funcionária grávida, e nós sabemos que mulheres grávidas, elas têm, né, uma série de novas problemáticas com seus corpos. Então, o que é que acontece? A funcionária grávida, ela tinha intervalos regulares, só que esses intervalos eram muito espaçados. E aí, simplesmente, o que aconteceu? Ela urinou nas calças, porque não poderia sair por um intervalo, porque senão ia receber uma advertência. A tecnologia não vem só para o bem. O que eu estou dizendo ela veio para nos liberar tempo. E aí, o que acontece? A forma como esse tempo é usada é outra história. Certo? Eu não vou dizer aqui que a tecnologia é neutra, porque nem sabão é neutro. Certo? Então, o que acontece? Nós temos que compreender mesmo os limites da tecnologia. Então, é nesse ponto que eu queria chegar, Jefferson. Eu concordo muito com o que a Vitória disse e concordo com o que o Francioli disse. Eu acho que o problema não é a tecnologia ser benéfica ou maléfica. Eu acho que o jeito que ela é conduzida, que ela é utilizada, que dá merda. Porque limitação as máquinas também têm, assim como os seres humanos também possuem. E daí eu não vejo a tecnologia como um problema. Mas aí cada pessoa, por exemplo, pessoas que são viciadas em celular, rede social, isso é um problema psicológico. Não é um problema da tecnologia, de você estar muito tempo ali. É a falta de alguma coisa. Inclusive, voltando, né, a primeira demanda do ano, façam terapia. Porque você está com problema. Vitória, tem que mandar. Todo episódio vamos mandar a galera para terapia. Ouvintes, já levaram 2, faça terapia hoje, viu? Vão contando aí. Então, é muito disso. Por quê? A gente quer tecnologia na área automobilística, sem dúvida. Odeio passar marcha na minha vida. Por mim, todos os carros eram automáticos. Eu estou namorando um Honda Fit câmbio CVT, a coisa mais linda do mundo. Eu estou só querendo vender alguns órgãos do Francioli para comprar, mas não digam a ele não, viu? Então, é sobre isso, cara. A gente tava conversando sobre isso hoje. Um carro, um Corolla que você comprava 90 mil, 100 mil há 4 anos atrás. Você não compra mais. Tá 176 mil, pô, o Corolla. O Kwid tá 75 mil, galera. O Kwid com a caixa de fósforo correta. Peraí, vamos pro carro popular, né? Quer dizer, o Kwid é um carro popular, porra! Carro popular é carro de mão. Carro popular é carro de mão. Uns 300 contos você compra um carro de mão fácil que você pagava 100 reais. Não, gente, é absurdo, porque a gente quer melhoria. Obrigado, Paulo Guedes! A gente quer melhoria em coisas simples, só que a pesquisa está sendo sucateada todo dia um pouco mais. E isso está refletindo no seu cotidiano. Você podia estar hoje com um Civic ponta de estoque, o mais da categoria. E você vai querer um carro, um Kwid, por 75 mil, que é o pior da categoria. Que você pegava, se você pegar 2013, quem era 76 mil? Honda Civic. Cara, é uma desvalorização. E isso aí ninguém vê, que vem da pesquisa, sabe? Há muita coisa que a gente tem hoje que a gente se depara não faz sentido. Mas por quê? Porque nós estamos sendo sucateados dia após dia. E essa discussão aqui, ela não é só discussão científica, ela é uma discussão política, muito política. E que as pessoas precisam entender que a ciência é política. Escola sem partido tem que... ela não precisa ser partidária, mas ela precisa falar de política sim, sabe? A universidade, ela precisa debater política. Ela não só tem que debater política dentro do curso de ciências políticas, não. Ela tem que debater política dentro de todas as instâncias. Uma vez, Carol, eu disse em sala de aula, a gente estava debatendo política partidária numa disciplina do curso de administração pública e um estudante reclamou. Professor, aqui não é lugar de discutir política. Eu, brother, desculpa, mas se num curso de administração pública
falar desse jeito e de forma espaçada. Você não pode discutir política em nenhum lugar do mundo, você vai poder. Então, é sobre isso, sabe? A minha revolta. Eu hoje, se bem que eu já tô a 220, né? Cheguei gritando no Francês, olha, ó, cara, baixa o volume aí, tá com fome. E talvez a fome esteja misturada com a indignação de tantas coisas que a gente vem acompanhando ao longo da semana. Porque se eu falar dos anos, eu infarto antes de terminar, né? Então, eu vou dizer ao longo da semana. Mas assim, voltando só um pouquinho, né, pra gente não perder o fio da meada, nem o mil da fiada, eu acho que a gente já deu uma luz sobre essa questão, né? Nós temos essa dependência tecnológica, existem algumas contradições de opinião em termos se ela é boa ou não, né? O meu posicionamento cringe é Na que ela não é verdade, boa. só um ponto. Manda, Vitória, É manda lá. que, pra galera que tá ouvindo a gente, não é questão, a gente não pode olhar as coisas tudo com dualidade. Não é sobre ser bom e ruim, tipo, certo e errado. É complexo, entendeu? São tecnologias lidando com seres humanos, com diferentes contextos e culturas. Então, essa discussão aqui no Brasil, pra gente, como o Francioli abordou esse exemplo dele, faz todo sentido, porque em algumas empresas não é visto como, em algumas universidades, também alguns professores, enfim, áreas, também não é visto como algo que é um investimento, e sim um custo que não vai fazer nenhum sentido, como tem outras empresas em outros lugares do Brasil que simplesmente só não tem recursos para isso, não entendem isso, enfim. Talvez se a gente morasse em outro país, fosse diferente a discussão, a gente estivesse discutindo sobre outras coisas. Então, não é uma questão só de certo e errado. Então, tá errado usar tecnologias, tá errado eu, como pesquisador, evoluir nisso e desenvolver, como o Jefferson diz. Desenvolver nisso. Não é que é errado e certo. É complexo e a gente tem que entender todas as facetas disso, entendeu? Só esse ponto. É mais uma variável dentro dessa equação que torna todo o problema complexo, né? E aí eu já expliquei a questão do que eu acho, né, em termos de dependência tecnológica. Nós sabemos que tudo que ocorreu, que vem acontecendo, não somente como fruto das políticas desastrosas que são, né, realizadas aqui no país, que estão sendo realizadas aqui no país, mas a pandemia ela afetou todas as cadeias produtivas de forma geral, o que levou à escassez de recursos, o que levou ao aumento de preços. Imagina só, você comprava uma câmerazinha, uma webcam no início antes da pandemia ali por R$150, a mesma câmerazinha passou a custar R$700, R$800 durante a pandemia, porque grande fluxo, né, de pessoas comprando, e aí muita gente comprando, aumentou a demanda, diminuiu a oferta, porque as pessoas não têm mais insumos para produzir, e eles também se aproveitam, né? Fizeram a sua reserva e para vender mais caro. Capitalismo está aí, legal. E a gente tem as pesquisas que eram desenvolvidas, né, a um custo um pouquinho mais baixo, elas tiveram um aumento aí significativo. Muitos projetos eles não andaram durante esse período da pandemia. Eu participei por exemplo, da construção de projetos que capitalizaram, né, recursos para a construção de laboratórios, e chegou na hora, ou os equipamentos subiram demais o preço, ou as instituições elas não liberaram recurso para que fossem feitas as compras desses equipamentos, né? A gente poderia ter aí isso, você vê como atrapalhou todo esse planejamento que havia sido feito. E veja bem, eu estou falando de uma situação onde houve planejamento. Imagina você quando vai iniciar uma pesquisa e você não tem aquele planejamento, que aí acho que a gente colocou bem, né, a importância do planejamento em 2 episódios anteriores, no episódio sobre as metas SMART e no episódio anterior, que foi o episódio sobre a plano de ação utilizando a ferramenta 5W2H, muito bacana. Ouvam esses episódios e vocês vão, eu acho que, clarear um pouco a ideia sobre planejamento, né? E eu acho que, assim, a gente já deu uma pincelada bacana, né? Recados? Alguma coisa? A Vitória tá com a carinha de sono, cara. Você precisava ver aqui a carinha de sono da Vitória, como é que ela tá aqui. Tô dodói de TPM, então. Triste. Tá bem calma pra uma TPM, hein, gata? É porque já chorei a tarde inteira, entendeu? Aí dá um equilíbrio. Não, com certeza. Vitória, nós temos um presente da nossa ouvinte, está na ponta da agulha, né?
está. presentinho. Só Falta que só fazer. falta só entregar. Já tá comprado. Só falta entregar por problemas de saúde. A gente não conseguiu entregar, mas já tá bonitinho esperando por ela. Logo mais a gente Ó, entrega. Ou então, seja, tudo que a gente promete aqui na Luz do Candeeiro a gente cumpre, viu, galera? Então assistam é, que Francioli vai dar mais presentes. E escutem ó, também, tá? você tá vendo? E a gente já tem aqui, a Marcele já encaminhou para a gente também aqui, né? A gente vai fazer ao longo dos próximos meses alguns sorteios do Química Periódica, tá? Então, assim, aguardem. A gente vai fazer alguns sorteios e vai enviar direto para sua casa, querida ouvinte. E vamos tentar, a partir de março, né, voltar às nossas lives mensais. Agora vai ser só no mês, tá, pessoal? Fim do doutorado, quer dizer, a gente quer que seja o fim. Mas, enfim, será as próximas... Diz que é. Né? Dizem, correm os boatos ali no corredor. Choremos. E daí a gente tá com toda a disposição, já contatei alguns convidados, faltam outros, mas vai ser muito bacana esse ano. Tem assuntos muito polêmicos, inclusive esse ano, não esqueçam, no episódio de número 100, no 100º, temos um fato do Jefferson, ele vai ter que estar aqui, não quero saber o que é que ele vai fazer da vida dele. Valeu, pessoal, tô indo, viu? A gente vai ter cadeia nesse dia, polícia, quando esse episódio for pro ar. Você não prescreveu já o crime? É porque... Não prescreveu não, vai. Vai preso, gente. Se eu for preso, vocês vão ter que mandar as coisas pra mim na cadeia, viu? Eu vou mandar uns livros. Não, livro, porra de livro. Cigarro, sabonete e papel higiênico. Oxe, tu se vira, Viu? faz network lá. Dá Não, teus as outras pulos, coisas eu arrumo. Não. dá teus currículos lá pros presos e dá teus pulos lá. Tem que ter lábia. Oxi. Obrigado, viu? Tô fodido mesmo. E é assim, pessoal, que a gente começa oficialmente, não desprezando os episódios anteriores, mas com o nosso grupo completo. Vocês perceberam que Francioli não discordou de mim, nem eu discordei de Francioli nesse episódio? 2022 concordou tá muito. gerindo. Tá estranho, viu? 2022. 2022. Pessoal, foi um prazer. Eu amei encontrar vocês. E vamos que vamos. Estamos só começando. Então, é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu, galera. Tchau, tchau. E Blackpink é melhor do que BTS. Desculpa. Tchau, galera. Isso foi inesperado, isso que já você falou, mas enfim. Valeu e até a próxima.